Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje o nosso tema é Revolução Industrial. E a gente vai tentar trabalhar agora essa Revolução Industrial dividida em alguns tópicos. E aí a gente não poderia deixar de começar falando do porquê a Inglaterra ser a pioneira na Revolução Industrial. Bom, então fica a dica aí, né, sobre esse pioneirismo inglês. A Inglaterra ela possuía principalmente três elementos fundamentais para se tornar, né, o primeiro país a passar por toda essa transformação industrial. Vai então as três dicas, né, do pioneirismo inglês. Eles possuíam mercado consumidor, então no momento, né, de venda e de circular, né, a mercadoria, eles tinham compradores, principalmente, né, dos demais países europeus. Esse é o primeiro ponto, né? Então eles tinham bastante mercado consumidor. Segundo ponto fundamental, né? Eles tinham muita mão de obra. Lembrando que, né, alguns anos, né, ou centenas de anos, já vinha se fazendo esse trabalho de deslocamento do campo para a cidade, né, no que se denominou cercamento. Então, muita gente nas cidades, os empregos aconteciam, né, nas indústrias, então a Inglaterra acabava tendo, né, esse contingente de pessoas aí para fazer o trabalho durante a Revolução Industrial. E o terceiro ponto importante era a matéria-prima, né? Eles possuíam no seu solo, né, um solo muito fértil, elementos, né, fundamentais para a Revolução Industrial, como por exemplo, né, o tão importante carvão que vai fazer todo o movimento das máquinas. Então, esse primeiro ponto, que a gente denomina de pioneirismo inglês, temos aí três razões, né? Três principais razões: matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Bom, dando continuidade na Revolução Industrial, lembrando que essa é a primeira Revolução Industrial, né, que se teve, por volta do ano de 1700, 1750, mas também a gente tem, né, já na história aí, no mínimo três revoluções industriais. Pensando em etapas, né, primeira Revolução Industrial, século XVIII, né, segunda Revolução Industrial, século XIX, aproximadamente 1850, 1870, e terceira Revolução Industrial, 1950, 1960, no pós-Segunda Guerra. Alguns historiadores, geógrafos, sociólogos já garantem que estamos, né, vivendo uma quarta revolução industrial. Mas ainda não há grandes escritos sobre isso, mas provavelmente tudo que a gente vivencia nos dias de hoje, como robótica e tecnológica, se enquadraria perfeitamente na quarta revolução industrial. Então fica aí a dica, né? Até hoje se tem estudos de três revoluções industriais, essa que a gente está falando precisamente é a primeira. Bom, continuando um pouco mais, né? É importante lembrar do cotidiano, né? Como era o cotidiano da Inglaterra nesse momento aí, né, da Revolução Industrial. Então nós tínhamos, né, um acúmulo de cidades misturadas com chaminés e fábricas, parece que tudo ali se movia em torno disso, né, da indústria. Então, por exemplo, uma sirene tocava nas fábricas às 4 da manhã, e isso era o despertar da cidade, né? Era o despertador da cidade, porque a cidade ela se movia juntamente com as indústrias. Então nós temos esse cenário, um cotidiano, né? Nada agradável, nada seguro. Pessoas trabalhavam cerca de 16 horas por dia, então entravam, né, nas minas de carvão por volta das 4, 5 horas da manhã e só saíam de lá depois das 7, 8 horas da noite. Vale lembrar que nesse tempo não via um sol, por exemplo, né? Um ambiente muito, muito, muito perturbador se pensar assim, né? Porque é aquele convívio do escuro, né? Daquela exploração daquele momento. E falando em exploração, né, isso não tinha idade e afetava principalmente as crianças, né, que trabalhavam nas fábricas, que trabalhavam nas carvoarias.
Então, assim, desde idosos, mulheres, crianças, não havia essa distinção, havia, sim, muito trabalho exploratório. Falando um pouco, né, do que era, que era gerado nessa primeira Revolução Industrial, é a indústria têxtil, né? Indústria de tecido, que movimentava muito o mercado daquela época. A gente sabe, né, na segunda Revolução Industrial, por exemplo, o automóvel se destacou, né? Mas voltando para a primeira Revolução Industrial, a gente tem a indústria têxtil, que era o grande marco, né, da primeira Revolução Industrial, assim como a energia a vapor, né, que movimentava as máquinas, enfim, as ferrovias, né, que faziam o transporte, né, o deslocamento dos produtos da época. Essas são as grandes características, né, da primeira Revolução Industrial. Bom, a princípio é um esboço, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente faz os complementos, né? Se faltou algo. Mas espero ter dado uma direcionada aí no pensamento, e num próximo vídeo aí a gente pode discutir um pouco mais da segunda, da terceira Revolução Industrial e quem sabe até mesmo da quarta. Então é isso, forte abraço, até mais.